crise europeia e o crescimento econômico do Brasil. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o professor José Matias Pereira, da Universidade de Brasília, UNB. Participa dessa entrevista o jornalista Ronaldo Martins. Professor, eu queria aqui mostrar alguns dados, inclusive que o senhor tem lembrado em suas análises. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, trabalha com uma taxa de crescimento de 4,2% para o PIB mundial e de 4,6% para 2012, isso 2011 e 2012. Os Estados Unidos devem crescer apenas 2,2% em 2011 e a zona do euro apenas 1,7%. Quer dizer, diante do acirramento da crise europeia, com Grécia, agora Portugal, mais tarde um pouco já se prevê Espanha, Itália, a Irlanda já foi também. Quer dizer, então esse cenário vai se azedando. Quer dizer, essas previsões ainda são otimistas? Na verdade, esses dados, eles estão num processo de mudança. Uhum. A economia americana dá sinais de que provavelmente pode chegar nesse patamar, tá? 2,2. Mas ainda assim é muito pequeno, considerando o impacto que ela sofreu. Agora, a questão mais preocupante são dos países da comunidade europeia, porque na comunidade europeia nós hoje estamos vivendo uma situação como se fosse uma espécie de uma bomba relógio, de saber quando é que ela vai explodir. Uhum. Porque nós temos alguns países, como é o caso de Portugal, da Grécia, da Irlanda, Espanha, e tem um quarto ou quinto país aí que me preocupa mais do que todos esses, que a contaminação, se não houver ajustes, vai chegar que é a Itália. Só que tem um detalhe, enquanto a Espanha o tamanho da economia da Espanha é equivalente à Irlanda, Portugal e Grécia, a Itália, o endividamento da Itália, o tamanho da economia da Itália é assustador. Nós estamos falando de alguns trilhões de euros quando somarmos todas essas economias que estão em dificuldade. E é claro que, num contexto como esse, tudo indica que o crescimento da economia da zona do euro, ligada aos países da comunidade europeia, ela provavelmente deverá ficar um pouco abaixo disso. Então, nós estamos falando aí entre 1,6 por aí. Professor, até o momento a crise ela tem o seu centro em países periféricos na Europa. Periféricos do ponto de vista econômico. Grécia, Portugal, Irlanda e mesmo Espanha não são economias tão fortes comparadas com os outros países. O que acontece na Europa que a gente vive essa possibilidade desse contágio nos outros países? Como é que aquele modelo europeu se constitui e a própria crise como se constitui lá? Essa é uma pergunta interessante. Na verdade, o que nós assistimos na Europa é que nós não estamos falando em contágio, mas se eventualmente a gente está falando em contágio, nós estamos falando em contágio de países que estão doentes. Uhum. Porque normalmente você fala em contágio de alguém que está sadio, de alguém doente que está passando uma doença para alguém sadio. Esses países que estão hoje nessa situação de dificuldade, eles na verdade estão doentes. O problema aí é a intensidade da doença deles. O que ocorreu com esses países? Esses países, eles, na verdade, traduzindo para as pessoas, eles passaram a viver um processo de euforia e a gastar mais do que podiam. Se você vai entrando num processo crescente de endividamento e você vai tentando resolver os seus problemas fiscais, emitindo título, buscando endividamento, chega uma hora que você tem que prestar conta. Agora, existe um sentimento na Europa, isso eu gostaria de refletir com vocês e com o telespectador, é de que alguns países na Europa, e principalmente o caso da Alemanha, são os grandes vencedores do que ocorreu com a União Europeia. Uhum. Porque todos esses países periféricos, eles de alguma forma abriram as suas economias para as maiores economias europeias e principalmente da Alemanha. Então, é claro que num contexto como esse... Eles perderam a sua política cambial. Não pode mexer no câmbio, né, num momento de dificuldade. Exatamente. Isso que você está colocando nos remete para uma questão. Se nós estivéssemos falando de uma decisão que um país teria que tomar diante de uma situação como nós estamos vivendo hoje, no caso de Portugal ou Grécia, esse país teria que decretar a moratória. Mas eles, no contexto da União Europeia, eles não podem fazer isso.
O Banco Central Europeu também tem responsabilidade nessa crise, até o ponto que esses países, a crise na qual esses países foram, digamos, criando essas condições para chegar onde chegaram. Então, nesse contexto que está aí, eu entendo que esses países, os detentores das maiores economias europeias, e principalmente no caso da Alemanha e França, eles necessariamente vão ter que contribuir e se preparar, inclusive, para injetar muito mais recursos do que esses que estão sendo sinalizados nesses pacotes. Porque o contexto das economias desses países é de um nível de gravidade muito grande. Eu tive recentemente na Espanha e uma das coisas que mais me assustou foi de verificar que, olhando os indicadores espanhóis, que a população jovem que vai de 18 a 25 anos, 40% da população espanhola estão desempregados. É um nível de desemprego lá altíssimo. Então, você numa economia como essa, num contexto como esse, é claro que você leva, inclusive, ao país a entrar quase que em ebulição. O que nós estamos assistindo em relação a alguns países europeus e de uma maneira mais clara o que está acontecendo na Espanha é que se não se adotar medidas no sentido de haver uma retomada, uma reorganização dessas economias, provavelmente eles vão ter que ter problema, vão ter problema de governabilidade desses países. Professor, o senhor acha que o euro é uma moeda que tem futuro ou eles vão acabar vamos voltar a ter o marco alemão ou ficar como a Inglaterra que nunca aderiu, continuou com a libra esterlina? Quer dizer, vai se voltar à situação de antes da moeda única? Isso aí, como é que o senhor vê o futuro do euro? Olha, na verdade, eu acredito que não é interessante para nenhum desses países, principalmente esses países que estão em crise, se afastar da zona do euro. Você poderia tomar medidas econômicas se não tivesse na comunidade europeia e você resolveria os problemas. Nós temos instrumentais econômicos para fazer isso. Um deles é você mexer no câmbio, né, você centralizar câmbio, etc. Mas, de qualquer forma, para esses países, a União Europeia representa ganhos. E a visão que eu tenho em relação à União Europeia é que essas experiências que eles vão viver, e se espera que essa crise não ganhe uma dimensão tal que contamine o mundo como um todo, ou seja, tem um refluxo do que nós já vivemos há 2 anos atrás, mas certamente que vai sair uma experiência muito interessante para se efetivamente controlar as economias desses países, principalmente na gestão das finanças públicas desses países. Qual paralelo o senhor poderia fazer entre o atual momento da Europa e dos Estados Unidos? Pensando na crise, porque os Estados Unidos também vivem uma crise. Qual o paralelo? Eu diria que, no caso europeu, é mais complicado porque eles são países com culturas diferentes, espaços diferentes. No caso americano, o que a economia americana está vivendo, efetivamente, é todo um processo, né, de enfraquecimento e por uma série de motivos, principalmente pelo excesso digamos assim, de endividamento do Estado. Hoje, o governo americano está vivendo um processo de déficit público num patamar assustador, e isso explica, inclusive, por que o Brasil, de repente, passou a ter uma nota melhor do que os americanos para efeito de sinalização de risco para comprar título, mas isso está ligado a esse processo de enfraquecimento. Endividamento do Estado e das famílias também, que é altíssimo lá, né? No caso americano, eu imagino que os Estados Unidos, eles provavelmente vão passar em 2012 por uma eleição dificílima para o atual detentor do poder, porque é bom lembrar que economia e política caminham junto. Se a economia estiver bem, provavelmente as pessoas não têm o desejo de mudar. Mas se a economia estiver mal, certamente que esses detentores do poder vão enfrentar eleições muito difíceis. E eu acho que o Barack Obama, em 2012, nos Estados Unidos, e muitos governantes na Europa também. O senhor diria, então, que a situação dos Estados Unidos é muito maior que a crise? Ou seja, essa crise trouxe à tona certos problemas estruturais da economia americana e até do modo de vida no país? Eu imagino o seguinte, que os Estados Unidos, né, eu sempre falo nos Estados Unidos pelo período que eu vivi lá na década de 80, é um país que levou o capitalismo ao extremo.
E nós sabemos o seguinte, e talvez até porque nós somos influenciados, eu venho de uma escola com visão desenvolvimentista. Ricardiana também. E ricardiana, e também keynesiana. Tá? Quer dizer, então é preciso que o governo americano comece a repensar, porque não é interessante para um país, por exemplo, falando nos Estados Unidos, você ter um número de pobres significativo como eles têm, e são pobres que são desassistidos. Eles têm um problema muito sério. E que eles vão ter que enfrentar esse problema. Eu acho até que o governo Barack Obama, já no processo da estrutura da campanha dele, já começou a tocar nesses pontos sensíveis. Mas lá é muito difícil porque você tem uma visão do capitalismo tem uma resistência muito forte. Professor, assim, nós falamos nos dados da OCDE, queria que o senhor analisasse também os dados do Fundo Monetário Internacional, do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BID, Banco Mundial, e confrontar um pouco o que é que esses organismos estão prevendo para o BRICS, né, para o Brasil, Rússia, Índia e China, ou quem quiser também já coloca aí a África do Sul. Como é que o senhor vê a situação, a avaliação desses organismos para com os BRICS? Na verdade, tanto o Banco Mundial quanto o FMI estão quase que convergindo nos indicadores deles, mostrando que o mundo, esse ano, deverá ter um crescimento de alguma coisa como 4,1% de crescimento no nível mundial. O Brasil está seguindo esse referencial. Agora, é claro que os países de economias mais, digamos assim, mais industrializadas, esses países, eles estão os indicadores deles, como nós já discutimos aqui, não são bons, tanto para a Europa como para os Estados Unidos. Mas eu diria o seguinte, que os BRICS hoje, eles representam o motor da economia mundial. Nós estamos vivendo hoje uma situação, e se a gente pegar principalmente o caso da China, Índia, Brasil e Rússia, mas eu diria mais China e Índia, que são as economias que estão fazendo com que o mundo funcione. O que as pessoas precisam perceber é o seguinte, as economias mais industrializadas, mais desenvolvidas, num contexto como esse que nós estamos vivendo, elas acabaram sendo extremamente prejudicadas. Houve esse processo de crise, de recessão, eles entraram num processo de enfraquecimento, e do outro lado, países com o perfil dos BRICS, e o mesmo caso do Brasil, nós entramos naquilo que eu falei que é a janela de oportunidade. Ou seja, o contexto mundial nos leva, faz com que o que nós temos para ofertar, o que nós temos para exportar, seja de interesse. E a inflação não pode turvar um pouco o desempenho desses países, não? Emergentes? Eu diria que o grande problema que esses países estão enfrentando é exatamente o problema da inflação. Porque você, como todo processo de crescimento, e principalmente em nível ele é acelerado, faz com que você tenha um problema muitas vezes, de escassez, excesso de demanda, e faz com que essa economia comece a reajustar os seus preços. Nós, no Brasil, estamos vivendo isso, e eu imagino que os demais países também certamente estão tendo que administrar esse problema. Até pouco tempo atrás, qualquer crise dos Estados Unidos, da Europa, refletia imediatamente nesses países, Brasil, China, Índia. E isso parece que não está acontecendo agora. É questão de tempo ou algo mudou? Não, eu diria que mudou. A nível do problema, do contexto estrutural da economia mundial, as coisas mudaram. E eu não tenho nenhuma dúvida de que são esses países hoje, principalmente esses que nós chamamos de países baleia, como é no caso do Brasil, Índia, China, esses são os países que vão conduzir a economia mundial daqui para frente. É claro que esses países que já têm as suas economias consolidadas, eles vão continuar sendo importantes. Eles são importantes até porque eles detêm know-how, detêm tecnologia, detêm conhecimento científico, ciência, tecnologia e inovação, o que faz com que eles tenham uma presença marcante. Mas o contexto mundial está mudando. E esse contexto mundial, inclusive, precisa mudar, inclusive, do ponto de vista dos próprios fóruns políticos mundiais, que precisa reposicionar a presença desses países, como é o caso do Brasil. Eu só queria ver mais alguns dados aqui. O baixo desempenho da balança comercial brasileira contribui para agravar o déficit em transações correntes. Em 2010, o déficit daquela conta foi de 47,5 bilhões de dólares.
esse déficit poderá ir para 66,2 bilhões em 2011 e para 70 bilhões de dólares em 2012. Quer dizer, mesmo o país dispõe de um nível confortável de reservas, hoje ao redor de 335,8 bilhões, preocupa o resultado das transações correntes até aqui? Preocupa, até porque esses dados aí, eles já estão defasados. Hoje as projeções mostram que nós vamos ter um déficit nessa conta de cerca de 78 bilhões até recentemente, mas os números já apontam que provavelmente esse déficit deverá chegar a 83 bilhões de dólares. Isso é muito significativo, tá? As contas de transações correntes, é importante que as pessoas compreendam, elas tratam, né, do que você exporta, do que você importa e mais as contas de serviço. E as contas de serviço é exatamente onde estão o nosso problema, que são transferências de royalties, de juros, as viagens internacionais, seguros e as transferências unilaterais. Então, esse contexto e esses dados, como eles estão colocados hoje, é provavelmente um dos setores mais sensíveis. Então, é preciso que o governo fique atento em relação a isso. Bom, a balança comercial, que é um dos aspectos dessa conta, né, de transações correntes, a conta balança comercial parece que não está tão mal, mas a gente vem diminuindo, né? Tem alguns dados também. A balança comercial registrou em 2010 um superávit de 20,2 bilhões, com exportações de 201,9 bilhões e importações de 181,6 bilhões. Enquanto as exportações em 2010 cresceram 11,5% em relação ao ano anterior, contra um crescimento de 36,2% das importações. Qual que é a responsabilidade do dólar nessa diminuição? Ainda é positivo a nossa balança comercial, mas ela tem caído ao longo dos últimos anos. É só o dólar ou tem algo mais? Não, eu diria que a presença do Brasil, considerando o tamanho da nossa economia, a presença do Brasil no cenário internacional no comércio mundial, ela é insignificante. Nós temos a presença de 1,1% da economia mundial. E isso é uma coisa que distorce a visão que se tem do tamanho da economia brasileira, que hoje provavelmente está em 8º ou 9º lugar, considerado esse PIB que nós temos hoje. O nosso PIB hoje já é mais de 2 trilhões de dólares e pela primeira vez a renda per capita nossa já superou os 10 mil dólares. Então isso é um dado significativo. Na questão do que nós estamos observando é o seguinte, é que quando você tem uma situação como essa que nós estamos vivendo, de um dólar extremamente, de um real extremamente forte, um dólar desvalorizado, isso vai enfraquecendo todo o sistema industrial do país e aquilo que eu coloquei, que é a questão da capacidade de competir lá fora. Então, essa área é uma área sensível e o governo tem que continuar desenvolvendo mecanismos e políticas de criar as condições para que as nossas empresas assumam uma presença cada vez mais agressiva no cenário internacional. Agora, é bom lembrar, né, que cada vez que você fala que o dólar está caindo em relação ao real, ou essa distância está diminuindo, isso significa que nós estamos perdendo impacto, provavelmente estamos caminhando para a desindustrialização e estamos perdendo emprego. Os empregos estão sendo transferidos para outros países. Suas considerações finais, estamos terminando nosso programa. Queria que o senhor falasse um pouquinho do que o senhor alertou sobre a questão da fragilidade produtiva comercial do Brasil, que é um pouco disso que já alentamos aqui, que o senhor aprofundasse um pouco, e questão também dessa incompatibilidade que o senhor vê na cobrança de taxa de juros reais, aumento da taxa de juros reais, formação de superávit primário e também com a questão da política fiscal que o senhor considera insustentável por muito tempo. Na verdade, quando nós olhamos a economia brasileira, nós vamos verificar que essa economia ela está passando por um processo de transformação, o país está melhorando, isso é inegável. Os indicadores mostram isso, mas nós ainda temos muito problema na forma de condução das nossas políticas. Até porque o Brasil ele passou a ser um país que foi se integrando cada vez mais no cenário internacional. Hoje, o problema brasileiro não é um problema brasileiro. O nosso problema hoje é acompanhar o que está ocorrendo lá fora. Então, nesse contexto que nós estamos assistindo aí, é fundamental que o governo continue adotando medidas no sentido de combater a inflação, de tomar medidas
não só essas medidas de elevar taxa de juros, porque essas medidas, como eu disse, ela tem efeitos colaterais graves, reflete no nível de crescimento da dívida interna, da questão de pagamento de juros, etc., e desacelera o processo de economia, desestimula isso. Mas, no contexto, é preciso estar atento em relação à inflação. O governo precisa desenvolver mecanismo do ponto de vista de política fiscal, não no sentido de aumentar a carga tributária. Não pode ficar pensando que ele vai resolver os seus problemas através de criação de novos impostos. Daí porque a ideia dessa CPMF, num contexto como esse que nós vivemos, é algo totalmente descabido no nosso entendimento. Mas ele precisa investir forte, como eu disse, na questão do controle do orçamento público. Fazer com que todo o sistema funcione de maneira adequada, porque o que nós estamos assistindo é isso. É um contexto favorável ao Brasil, uma janela de oportunidade, mas esses momentos eles passam. E o Brasil precisa aproveitar esse momento no sentido de estruturar a sua infraestrutura, criar as condições, porque quando nós falamos em infraestrutura, e nós estamos falando de rodovias, de portos, de aeroportos, isso tudo está ligado àquilo que nós chamamos de custo Brasil. Se você tiver uma boa infraestrutura, você faz com que esse país tenha maior capacidade de competir lá fora. Agora, mais importante do que tudo isso, eu entendo que é a atenção que o governante precisa dar, principalmente na questão da educação, investir de maneira muito forte na formação de técnicos e, fundamentalmente, pensar que você não vai levar o país para o nível de desenvolvimento se ele não investir seriamente em ciência, tecnologia e inovação. Essas são áreas sensíveis que eu entendo que o país precisa, os governantes precisam, junto com a sociedade, caminhar nessa direção e envolvendo cada vez mais a sociedade nessas discussões. E aumentando o nível de transparência e a capacidade de diálogo com a sociedade. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram concedidas pelo professor José Matias Pereira, da Universidade de Brasília, UNB. Agradecemos também a participação do jornalista Ronaldo Martins. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica. Até lá.